Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e hoje nós vamos falar sobre um assunto bem legal. O México, todos sabem, né? Que o México é um país que tem vários atrativos, né? Seja turístico, culinário, e isso chama a atenção de muita gente, seja para fazer turismo, né? Visitar o país e tal, ou morar, inclusive, enfim. Existe uma infinidade de motivos que chamam a atenção de muitos estrangeiros aqui no México. Inclusive, tem bastante vídeo, muito conteúdo aqui no canal sobre o país, né? Lugares para passear, a culinária, curiosidades sobre o país, sobre a cultura, enfim, tem muita coisa mesmo legal aqui no México. Mas hoje eu quero falar sobre 5 coisas que eu não gosto aqui no México. E se você quer conferir essa lista do início ao fim, fica comigo aqui nesse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família. Ativa o sininho para não perder nada do que rolar por aqui. Me sigam lá no Instagram, @LeicianeMarinho. E é isso, pessoal. Vamos iniciar logo esse vídeo. Eu poderia passar muito tempo aqui listando todos os motivos que me fazem gostar do México. Mas como nem tudo são flores, eu quero compartilhar com vocês algumas coisinhas que me desagradam aqui nesse país. Então vamos logo iniciar falando sobre a primeira coisa que eu não gosto aqui no México, que é o fato de não existir atendimento preferencial, ou praticamente não existir. E por que eu digo praticamente não existir? Porque, em teoria, existe sim atendimento especial. Existe nos supermercados aquele caixa especial, por exemplo, que é destinado para mulheres grávidas, pessoas idosas, enfim, né? Como é normalíssimo aí no Brasil. O que acontece é que aqui quase sempre esses caixas ou não estão funcionando ou não tem mesmo, né? Existem vários supermercados aqui que não tem caixa preferencial. Os que tem nem sempre estão funcionando e, pasmem, gente, às vezes até com funcionário ali no caixa eles não querem atender. Quando eu estava grávida, né, da minha filha, da Melissa, a minha barriga ela demorou muito para aparecer. Vou deixar aqui um quadro para vocês verem a evolução da minha barriga e vocês vão notar que a minha barriga ela só foi começar a aparecer mesmo ali para os 7 meses. Antes disso, não dava para notar, né? Até porque eu não gosto de usar roupa assim muito apertadinha. Então eu saía com roupa mais folgadinha mesmo, então não parecia que eu estava grávida, né? Acho que o máximo que parecia era que eu estava mais cheinha, né? Mais gordinha. E, gente, quando eu entrava na fila preferencial dos supermercados que tinham, né? Porque a maioria dos lugares que eu ia não tinha essa opção. Mas quando tinha, assim, as pessoas simplesmente não acreditavam que eu tava grávida. E aí eu dizia, não, é porque eu estou grávida. E aí eles inventavam qualquer desculpa. Ah, é porque a gente não tá funcionando. Enfim, não me atendiam. Eu só fui conseguir atendimento preferencial nos caixas a partir do final ali de 7 para 8 meses de gravidez, quando a minha barriga realmente apareceu. E assim, não é só em relação aos estabelecimentos, as pessoas ali, os cidadãos comuns na rua, também não dão preferência pra gente. Durante toda a minha gravidez, uma vez, uma pessoa na fila ali, eu estava na fila, acho que na padaria para pagar, né, o pão que eu ia levar. E aí eu estava numa fila e aí o senhor que estava na minha frente, né, percebeu que eu estava grávida e aí ele me cedeu, né, o lugar dele para eu passar na frente dele. Mas ele nem era a pessoa que estava ali para chegar no caixa, né? Eu ainda tive que continuar na fila do mesmo jeito. Mas ele foi a única pessoa, gente. 9 meses de gravidez. E eu só consegui passar na frente, né? Ter preferência essa única vez. Então, essa questão de atendimentos preferenciais aqui no México não existe, nem em lugar nenhum praticamente, gente. Até no aeroporto, né, que é um lugar mais formal, que vem muitos estrangeiros de várias partes do mundo, eu também não tive esse atendimento preferencial, nem quando eu tava grávida, nem com criança no colo.
porque quando eu vim do Brasil também pra cá, né, na ida e na volta também não tem. Se eu quiser um atendimento preferencial, né, se eu quiser embarcar primeiro, porque no Brasil é super comum, né, inclusive eles já falam, crianças adultas, pessoas com criança de colo, idosos, vão ser atendidos primeiro. Aqui não. Se você quiser esse atendimento preferencial, você precisa pagar por ele. Então essa é a primeira coisa que eu não gosto aqui no México. A segunda coisa que eu não gosto aqui são os transportes públicos. Existem várias opções de transportes públicos, né? Você pode utilizar ônibus, também tem vans, tem mototáxi, táxis, mas principalmente os ônibus, né? Que é o que a gente usa para circular na cidade. Eu, particularmente, né, nós aqui em casa, porque nós não temos carro particular, a gente usa muito transporte público. E os ônibus aqui, gente, são muito, muito velhos, extremamente antigos. Assim, a aparência dos ônibus, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eles são bem, bem velhos. E, assim, as vans também são muito pequenas e elas andam extremamente lotadas o tempo inteiro. Quando você sobe no ônibus, né, ou na van, dependendo do transporte que você vai pegar, não tem, assim, uma pessoa pra dirigir e outra pra cobrar. O mesmo motorista, ele tanto dirige quanto ele cobra também a passagem. Então, às vezes, amontou assim, um monte de gente ali na entrada do ônibus, esperando o motorista cobrar. Fora que eu também acho até meio perigoso, né? Porque tem muitos motoristas aqui que eles não param o ônibus para cobrar você. Então, ele tira a mão do volante ali enquanto tá te passando o troco. E eu também acho, dá até medo, sabe? Às vezes, porque eles sempre andam em alta velocidade. Apressado, né? Eu acho que isso é em todo lugar, porque na minha cidade também os ônibus sempre andavam muito apressado, mas assim, as condições do ônibus eram melhores, muito melhores, inclusive, do que os ônibus daqui. Eu morei um tempo em Fortaleza e, gente, existia um ônibus que tinha até ar-condicionado, Wi-Fi, transporte público, né? Então, quando eu cheguei aqui em Cancún, eu achei que a realidade do lugar, né, por ser um lugar extremamente turístico e muito famoso, assim, no mundo inteiro, eu achei que o investimento nessa questão do transporte público seria maior, né? Tanto que eu até comento com meu marido, né? Gente, existem cidades no Brasil que tem os transportes públicos muito melhores do que os daqui, que é considerado um dos lugares mais visitados, assim, do mundo. Então, assim, não gosto dos transportes públicos aqui, especialmente os ônibus e as vans. Em relação aos taxistas também, outro detalhe, assim, que faz eu não gostar de andar de táxi, inclusive até hoje eu não gosto muito, eu não gosto de andar sozinha no táxi, é que os taxistas daqui, eles são meio espertinhos, sabe? Porque quando eles percebem que a pessoa tem um sotaque de outro lugar, principalmente de outro país, né? Como eu sou estrangeira, eles sempre me cobravam bem mais caro do que para as pessoas daqui. Então, sempre que eu tentava pegar um táxi, eles achavam que eu era turista e que eu tava aqui a passeio. Então, sempre me cobravam mais caro ainda a passagem. Então, eu não gostava de usar os táxis. Hoje em dia já passou, né? Eu já consegui melhorar o meu espanhol, então eu não passo mais por isso em relação aos táxis. Mas mesmo assim, eu não gosto de usar os táxis aqui também por vários outros motivos. Então, transporte público aqui no México é uma coisa que definitivamente eu não gosto. Outra coisa que eu não gosto aqui no México são as consultas médicas. E por que eu não gosto? Eu acho sempre as consultas muito genéricas, sabe? No Brasil, eu acho que os médicos, quando estão consultando, eles são muito mais detalhistas, assim, perguntar coisas assim mais minuciosas, sabe? Mais detalhes. E uma outra coisa que eu acho estranho aqui nas consultas é que os médicos, quando você tá ali falando sobre o seu problema e tal, ao mesmo tempo que você tá falando, ele tá escrevendo, e isso é normal, acontece também no Brasil, né? Aqui também acontece, viu, gente? A gente tá falando e o médico tá ouvindo e tá escrevendo. Mas no Brasil, pelo menos no meu caso, né, nas consultas que eu já fiz por lá,
o médico tava ali passando exame, né? Ah, você vai fazer tal exame, faz esse exame, exame de sangue, não sei o que, blá blá blá. Pede aqueles exames todos, te entrega pra você levar pra ele. Aqui não, gente. Geralmente o médico tá escrevendo, receitando remédio sem pedir nenhum tipo de exame pra você. Então eu só acho muito estranho. Já deixei, inclusive, de tomar remédios que o médico passou, porque passou antibiótico ou remédios fortes, sabe? Sem me pedir nenhum tipo de exame antes, para saber o que que eu tenho ou se aquele remédio realmente é indicado pro meu caso. Então eu não gosto do tipo das consultas aqui. Para eu fazer exame médico, eu preciso pedir pro médico que é os exames, né, para saber o que que eu tenho, ou só para confirmar, né? Eu digo que é para confirmar porque eu fico com vergonha, né, às vezes de dizer, não vou tomar esse remédio sem fazer exame antes. Mas aqui, geralmente, os médicos não têm aquele costume de pedir exames antes de receitar remédio para você. E eu acho isso muito estranho e eu não gosto, gente. Eu prefiro me assegurar o que está acontecendo com o meu corpo antes de tomar um remédio. E aqui é geral, gente. Eu já até, inclusive, conversei sobre isso com a minha sogra, né? E disse, nossa, eu acho bem estranho, porque a gente vai nas consultas aqui, o médico a gente já sai da consulta com receita médica, sem nem saber o que que a gente tem. E o médico não passa exame. Ela falou, mas é assim mesmo. Aqui é assim, a gente vai na consulta e já sai de lá com os remédios. E assim, eu acho até meio perigoso, né? Mas enfim, é um detalhe que eu não gosto nas consultas médicas. Mudando de assunto, vamos agora falar sobre mais uma coisa que eu não gosto aqui no México. E gente, quando a gente sai pra comer, sabe? Pra ir lanchar ou, enfim, comer alguma coisa numa lanchonete ou um restaurante, assim. Geralmente a gente não tem muita opção do que tomar. Os mexicanos, eles tomam muita Coca-Cola e tomam muita cerveja. E assim, quando você não toma nenhuma coisa ou não quer, né, tomar nenhuma coisa e nem outra, você fica praticamente sem opção do que tomar. Porque aqui não tem muita opção de suco, sabe? Se você quiser tomar um suco de acerola, um suco de maracujá, ou não sei, o suco de muruci, você não vai encontrar essas opções de bebidas em lugar nenhum, praticamente. Eu particularmente ainda não encontrei, não fui num estabelecimento para mim que eu pedisse, traz para mim um suco de maracujá, por favor. Não tem. O único suco que eles oferecem é o suco de laranja. E assim, uma opção que eles tomam bastante aqui é o suco de horchata, que é um suco feito de arroz, gente. E na verdade eu não gosto muito, né? Até porque é um sabor que é um suco que a gente não encontra aí no Brasil. Não tem esse tipo de suco feito com arroz. Ou pelo menos eu nunca vi, né? Esse suco. Se você conhece algum suco por aí feito de arroz, também escreve aqui pra eu saber, que no Brasil também serve, mas aqui é muito comum, sabe? Eles servem esse suco feito com arroz, e eu até já pedi uma vez pra provar, mas, gente, tem só gosto de arroz mesmo, de arroz cru, sabe? Aquele arroz da água que a gente lava o arroz. A impressão que eu tenho é que eles lavaram o arroz, botaram açúcar ali dentro da água e serve daquele jeito mesmo. Então eu não gosto muito e não tem muitas outras opções de suco não para tomar. Então a gente pede aqueles sucos industrializados, né? Porque esse sim tem bastante, mas sucos de frutas assim naturais a gente praticamente não encontra. E eles também servem outro suco aqui que é bastante comum, que é o suco de Jamaica. Mas assim, gente, não, eu sinto falta, sabe, daquela variedade de suco de frutas mesmo, de frutas naturais. E aqui praticamente não tem. É até difícil da gente encontrar polpas de frutas, gente. Pasmem, é muito complicado a gente encontrar polpas de frutas aqui pra fazer em casa, porque não é comum vender assim nas frutarias, nos supermercados, a gente praticamente não vê. E a última coisa que eu quero comentar aqui, que eu não gosto muito, né? A quinta coisa que eu não gosto muito aqui no México, tá ali de mãos dadas com a que eu acabei de falar sobre a pouca variedade de sucos, que é as poucas opções de alimentos pra gente consumir sem pimenta quando você vai ali numa reunião familiar, um almoço de família ou
um aniversário, sabe? Esse tipo de reunião que você vai na casa de alguém ou que você se reúne. Quando você vai num restaurante, até tem, tá, gente? Opções de comida sem pimenta. Você pode pedir, inclusive, dizer que você não come pimenta e eles vão te trazer, às vezes até a mesma comida, mas sem pimenta, até porque eles recebem muita gente de fora e sabem que esse costume de comer comida com muita pimenta é um costume mexicano. Então, outras pessoas de outros lugares não têm esse costume. Então, aí nos restaurantes a gente até que encontra opções de comida sem pimenta. Mas quando você vai comer, por exemplo, na casa de um amigo, na casa de um familiar, você vai no aniversário, num casamento, gente, é muito difícil a comida não vir cheia de pimenta, gente. Ai. E é bem complicado. Olha, já passei algumas situações que... E assim, gente, eu fico com vergonha, sabe? Quando a pessoa me serve algum tipo de comida, eu fico constrangida de não aceitar e de não comer. O meu marido, ele é totalmente diferente de mim. Se ele não gosta, ele não gosta, ele não come. Mas eu não, eu fico com vergonha, né? Até porque eu penso, a pessoa tirou o tempo dela ali preparando aquela comida pra nos receber, e aí eu não quero comer. E aí eu acabo comendo. Gente, já passei cada situação. Já passei mal depois de comer comida com muita pimenta, assim, na casa... de familiares até. Ai, gente, é complicado. E assim, outra coisa é quando você diz que não come pimenta, né? Ou a pessoa sabe que você não come pimenta. E vai te oferecer uma opção de comida assim, sem pimenta, mas aí você vai comer uma comida praticamente sem tempero. Por quê? Porque o tempero mesmo do mexicano tá no molho, sabe? Ele faz aquela carne assim mais simplesinha, com pouquíssimos temperos. E aí ele vai colocar todo o tempero bom assim da comida no molho e vai jogar o molho na comida, na carne, sabe? No frango, na carne, enfim. E é isso que deixa a comida gostosa do mexicano, mas vai pimenta obrigatoriamente. Se você diz que não quer aquela comida com pimenta, geralmente você vai comer a carne ou o frango sem quase nenhum tempero, que nem já aconteceu comigo, gente. De eu dizer que não comia assim muita comida apimentada, então a pessoa fez uma comida pra mim separada, né, das outras pessoas. Mas pasme, gente, era um frango assim cozido praticamente só com água e sal. Não tinha nem gosto nenhum, gente. Aí eu nem fiz questão de comer e eu preferi comer a comida apimentada mesmo, porque tinha um melhor sabor, tava temperada, né? Então, essa questão da comida, assim, sem pimenta nas reuniões, nos aniversários, casamento, você praticamente não vai achar. Não vai achar, a menos que você leve a sua comida, a sua marmitinha ali e leve pra você comer, caso você não goste. Senão, não vai ter jeito, você vai ter que se acostumar com comida apimentada mesmo. E essas foram as 5 coisas que eu não gosto muito aqui no México, mas também não considero nenhuma delas grave, sabe? Eu acho que dá pra relevar super de boa todas elas. Não é um impedimento assim, ou não chega a ser um motivo que diga, ai, não gosto de morar no México por causa dessas coisas, mas são coisas que me desagradam, assim, de certo modo, né? Escrevam aqui embaixo se algumas delas você também não gosta ou se você relevaria também, enfim. Coloquem aqui embaixo que eu quero saber o que vocês pensam sobre esses 5 itens que eu compartilhei aqui com você. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho das coisas que eu não gosto tanto assim aqui no México, que não chega a ser nada grave, né? Mas, enfim, queria compartilhar com vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia. Beijos. Tchau, tchau.